E aí, pessoal? Eu tô vendo tanta merda de Minions falando aí nas redes sobre Israel que a gente entende por que esse país tão rico é tão submisso, é tão lambibota, é tão, sei lá. Nós podia ser a terceira economia do mundo, eu sempre digo aqui, brincando com todas essas riquezas. Só que teria que ter uma elite que quisesse isso, mas eles não querem, eles querem aparecer aqui no Brasil e ser a- os lambibota do imperialismo. É difícil, porque... E é engraçado que todos eles que defendem Israel, que não vê, que tapam o olho assim para a atrocidade que Israel comete, são os mesmos que defendem o Bozo. Nas redes aqui, os que eu vejo, né? Lógico. Pode ter um que defende o Bozo que não está do lado de Israel, que consiga ver a realidade que o povo palestino vive lá. Mas tu escuta tanta atrocidade que, tipo, por que eles não saem de lá? Eles não podem nem ter passaporte, por isso que eles não saem de lá. E não saem de lá porque é a terra deles, sempre foi a terra deles. Depois que os americanos e os idiotas que comandaram o mundo depois da Segunda Guerra, botaram eles lá naquela terra lá. Porque a história é meio complicada, não é tão simples assim. Muitos judeus já estavam indo para lá, mas eles viviam em paz. Aí quando a ONU criou, os árabes se revoltaram, não só os caras que moravam lá na Palestina, todos eles se revoltaram porque não aceitaram isso aí, simplesmente. Imagina alguém botar alguém, o, o poder de botar alguém dividir a tua casa aí. E pior, divide a tua casa no meio e tu vive num quarto e teu pai, a tua mãe e teus irmãos vivem num separado. Tu ia gostar? Claro que não, é simples. Aí eles armaram esses israelenses, os israelenses ganharam até tanques que sobraram da Alemanha, porque a Alemanha foi dominada pelos Estados Unidos e vários outros países mandaram arma lá. E sempre desarmado os terroristas, que eles chamam de terroristas. E depois a reação também, porque aí os israelenses usam umas desculpas que não, não, não seria aceita por qualquer um. Se fosse o contrário, entendeu? A mesma desculpa que o Israel usa, a Afeganistão podia usar, só que lá não é aceita. A Síria podia usar, só que lá não é aceita. Só Israel pode, porque Israel é a cabeça de ponte dos terroristas mor, né? Dos estadunidenses. Para eles roubar o Oriente Médio lá e dominar. Porque lá ainda tem muito petróleo. E aí é os mesmos mínimos. Os mesmos que defendem a meritocracia. O mesmo que defende o cara lá que nasceu na favela só não fica bilionário que nem o cara lá, esse que quebrou, eu agora esqueci o nome dele, porque ele não quer. Porque ele tem toda a chance. Claro que tem toda a chance. O cara é fácil falar. E quem fala isso geralmente são classe média, filhinho de papai, que ganhou do papai. E às vezes o papai é funcionário público. E eles defendem a meritocracia do mercado. Aí fica fácil, né, cara? Aí como é que diz? Bom, não sei como é que diz, mas é muito fácil daí falar dessas condições. Agora vai lá embaixo, larga o que tu vai ganhar do papai e vai lá e começa na favela lá. Sem ninguém. Já se tu é branco, com bem sorriso bonito, bem, tu vai ter maior chance que o cara que nasceu lá. Porque às vezes os caras ficam, por exemplo, o pai não estudou, o pai não dá valor para o estudo. Ele quer que o filho trabalhe. E trabalha, só trabalha não vai te fazer subir. E eles às vezes não têm outra chance de subir. Tinha um amigo meu, quer dizer, amigo meu não, conhecido meu, porque ele tem uma trabalhava.
Aí eu disse para eles, mas é o contrário, cara, tu tem que fazer teu filho estudar, ele virar, de repente, um engenheiro, em vez de arrumar motor dos outros, criar um motor. É isso que tu tem que pensar para ele. E tem que botar na cabeça deles também. Não gostou. É esse que é o problema, essa visão. E esse Minion é só um mecânico, ele não é nada. Ele tá um pouquinho melhor que eu, porque eu sou funcionário, sou empregado e ele tem uma oficina. Mas é um pouquinho, é aquela diferença assim que a nossa classe média não consegue entender. Ela tá a 5 mil da pobreza e a 5 milhões da riqueza. Só que se acha, porque o problema que eu falei no início é a desinformação, é não saber quem os explora. Essa riqueza toda que o Brasil tem, em 4 anos foi mandada trilhões e trilhões para fora. Não fica nada aqui. Se ficasse aqui, mesmo com toda a roubalheira que dizem que tem, ficava aqui. O cara que roubou, tudo bem, uns vão para Miami lá para aparecer, mas no fundo ele ia ter a casa dele aqui, ele ia ter coisa. Mas nem isso o pobre que paga não consegue ver. Por quê? Podia desviar tudo isso da Petrobras é verdade. Mas muitos reinvestiam aqui. Agora, quem reinveste é lá fora, porque foi para a França, foi para os Estados Unidos, a maioria, a Shell da Inglaterra, muitas chinesas. Eles vão faturar, vão ganhar o óleo cru e vão vender gasolina. Inclusive alguns para nós, porque quando derem outro golpe, eles vão voltar a vender muita gasolina para nós e vão doar o resto das refinarias. Porque se não tem informação, não tem reação. Se não tem informação, tu acha que realmente os palestinos são terroristas, eles não estão defendendo o que é deles. Que sempre foi deles, historicamente foi deles. Os judeus que foram jogados lá, os israelenses, porque judeu é meio... Os israelenses que foram jogados lá, à força. Eu queria ver o que tu ia fazer se dividisse a tua casa no meio e tu tivesse que morar num quarto e teu pai na dispensa e os outros viver no bom e do melhor. Aí, quando tu quiser sair do quarto, tu tinha que dar explicação para os caras que ganharam a tua casa. Queria ver como é que tu ia reagir. Abraço!